Diz assim a palavra do Senhor, peço que você leia atentamente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvado seja Deus. Deixe a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse tempo que nós temos de culto público, aos domingos, de nos reunirmos como luzeiro do Senhor, como cidade levantada no alto do monte que não se pode esconder. Obrigado porque tivemos a oportunidade de ler a Tua Palavra em conjunto como família, de cantar a Tua Palavra através das canções, de orar a Tua Palavra. E agora pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, Senhor. Ministra os nossos corações. Nós bendizemos o Seu santo e poderoso nome, Pai. Fala conosco. Oramos assim em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Queridos, Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso quando provavelmente ele estava preso em Roma por volta do ano 60, 61 depois de Cristo. Então isso já torna essa carta muito especial, porque Paulo ele está falando de um tema que é o nosso acolhimento no amor gracioso de Deus, mesmo estando preso, numa condição muito diferente da que nós estamos passando hoje. Pode ser que eu e você estejamos sofrendo uma luta terrível, um problema que tem tirado o nosso sono, que tem roubado a nossa paz, que tem tirado de nós a esperança. E Paulo ele está preso, também numa situação muito delicada. E é justamente nessa situação delicada que ele se levanta para falar da bondade, da misericórdia e da graça do Senhor. Por isso que essa mensagem também é pertinente para nós nessa manhã, porque dentro do nosso sofrimento, dentro das mazelas que nós enfrentamos dia após dia, não existe nenhuma mensagem tão acolhedora para o nosso coração do que a mensagem do amor de Deus por cada um de nós. E por mais que pareça algo tão simples, e às vezes o nosso coração que é imergido no mundo de coisas sofisticadas, a gente parece que quer sempre o pulo do gato, a gente quer o coelho da cartola. A simplicidade do amor de Deus ainda é a coisa mais potente para fazer com que a gente caminhe em meio à luta e ao sofrimento.
E é por isso que Paulo, quando ele está preso, ele ainda está falando da graça do Senhor. Por isso que quando ele está preso, ele ainda está falando do absurdo amor de Deus para as nossas vidas. E a carta de Paulo aos Efésios, ela é muito didática, porque ela tem apenas 6 capítulos. E do capítulo 1 ao capítulo de número 3, Paulo ele vai falar justamente da obra de Cristo, desse amor gracioso, desse amor extraordinário, desse amor generoso e abundante sobre pessoas pecadoras, mortas e caídas. E aí do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo ele vai destacar qual é a resposta então desse grupo, desses homens e mulheres pecadores que foram alcançados pela graça do Senhor, como eles estão respondendo a esse amor que fora lhe oferecidos gratuitamente. Então são esses 2 movimentos que a carta de Paulo aos Efésios ele faz. Primeiro ele mostra o amor de Deus em Cristo Jesus e a obra dele, e depois como nós devemos responder a esse amor que foi nos oferecido gratuitamente. E quando Paulo ele escreve a carta aos Efésios, ele escreveu junto com outras cartas que são conhecidas como cartas da prisão. Nós temos, além de Efésios, Colossenses, nós temos também a carta aos Filipenses. E quando você lê Colossenses e Efésios, você vai ver que parece que tem a mesma temática. Tanto que Efésios e Colossenses, elas têm uma igualitariedade nos textos de 30%. 30% de Efésios está em Colossenses e 30% de Colossenses está em Efésios. Tanto que não existe uma definição de qual carta foi escrita primeiro. Mas Colossenses tem uma ênfase muito mais forte em Cristo. É uma carta cristológica, onde mostra que Cristo é o cabeça. E Efésios, uma carta eclesiológica, que mostra que nós somos o corpo de Cristo, que é o cabeça. Então por isso que é importante você ler sempre essas 2 cartas em conjunto. Uma vai apontar mais diretamente para Jesus, e a outra as reverberações da obra de Cristo na vida da igreja, do seu povo. Então por isso que é muito importante a gente ler Efésios. E eu queria que nós nessa manhã pudéssemos refletir detalhadamente, versículo a versículo, e eu tenho certeza que a palavra do Senhor por si só já falará aos nossos corações. O texto começa no verso 3 com Paulo bendizendo ao Senhor, ele exultando no amor de Deus. Paulo, já vislumbrado com a graça do Senhor, ele começa aqui a um único parágrafo, tanto que no texto grego do verso 3 ao verso de número 14, é uma única frase. Olha que interessante. É como se Paulo, ele diante da graça do Senhor, ele estivesse maravilhado, e ele não conseguisse encerrar aquilo que ele está falando sobre o amor de Deus. Ele começa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui já é uma verdade potente que Paulo está nos dizendo. Paulo está nos dizendo que não há mais nada, absolutamente mais nada, que Deus precise nos dar que Ele já não tenha nos dado. Tudo aquilo que Deus poderia nos dar para mudar a nossa sorte, Ele já nos deu. Paulo é enfático dizendo que Ele em Cristo nos abençoou com algumas, não, mas com todas bênçãos espirituais, todas. Não há mais nada que nós devemos ficar esperando, como se a bênção que Deus tivesse nos dado fosse parcelada, ou fosse parcial. Pelo contrário, o que Deus tinha para nos dar, Ele deu tudo e completamente. E isso deve gerar em nosso coração, sem dúvida alguma, um sentimento de satisfação. E não só de satisfação, mas também de alegria.
porque não há mais nada pendente entre nós e o Senhor, diante das bênçãos que Ele poderia nos dar. E Ele completa aqui essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essa expressão que vai aparecer por 3 vezes na carta de Paulo aos Efésios, significa que não há nada no céu, no inferno, em cima da terra ou embaixo da terra, que Deus não tenha superado pela sua benevolência, justiça e santidade e generosidade para nós. Agora existe uma condição aqui. Ele fez isso em Cristo. E isso reforma, ou melhor, reforça o ensino do próprio Jesus no Evangelho de João, quando ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não há outro caminho para que a gente receba a bênção do Senhor sobre as nossas vidas sem Cristo Jesus. Nós podemos fazer as obras de caridade mais extraordinárias, podemos ter um altruísmo gigantesco no nosso coração, podemos inclusive cumprir como um espectador a ética e a moral que a Bíblia nos aponta, como um leigo ou como um descrente. Mas a promessa do Senhor é que apenas em Cristo nós podemos adquirir todas as bênçãos espirituais. Não há caminho para Deus sem Cristo. Não há acesso às bênçãos espirituais, por grandiosas boas obras que nós possamos fazer, sem Cristo. A maneira pela qual Deus decidiu abençoar os seus eleitos e os seus escolhidos foi por meio de Cristo, em Cristo, apenas nele. E aí Paulo continua: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Isso é tão maravilhoso, porque não existem dúvidas nenhumas de que o fato de Deus ter nos escolhido foi baseado apenas na sua vontade divina, não no nosso mérito. Inclusive não foi porque Deus, fora do tempo, foi ao futuro e viu o nosso comportamento e por isso decidiu nos escolher. Não, voluntariamente, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele aqui mais uma vez uma referência a Cristo. E aí nós podemos também nos lembrar de Romanos capítulo de número 9, quando parece que havia uma inquietação na igreja de Roma, e Paulo diz, usando o exemplo de Isaac, de Jacó e Esaú, os filhos de Isaac, dizendo que os gêmeos ainda não eram nascidos para que a escolha de Deus sobre a vida deles se perpetuasse. E eles não tinham feito bem ou mal para que fosse determinante a escolha de Deus por um dos meninos. E Paulo ele vai falar que não depende de quem quer ou de quem corre, mas sim de Deus ter misericórdia. E Paulo ele está de novo dizendo isso aqui aos Efésios, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Gente, olha que coisa doida isso. Você foi pensado por Deus antes das coisas existirem. Deus pensou em você, você mesmo. Você é pequenininho, que vai viver aí 80 anos, se Deus for bondoso estender as mãos sobre a sua saúde. Você com seus problemas, com as suas limitações, antes de criar todas as coisas, Deus pensou em você, pensou em mim. Ele fez isso. Mas Ele fez isso para sermos santos
e irrepreensíveis diante dele. É aquele jargão e clichê que ficou conhecido no mundo evangélico. Deus te recebe como você está, mas não para que você continue do modo que você está. É o famoso: eu te venho, como ele disse para a mulher adúltera: onde estão seus acusadores? Eu não te acuso, mas vai e não peques mais. Então, uma vida de irrepreensão, ou de retidão e de santidade, é uma resposta que nós damos ao Senhor diante de tamanha escolha bendita. Nós não estamos sendo irrepreensíveis ou no caminho da santidade e retidão para conquistar algo. Afinal, isso a qual Deus nos deu, Ele nos deu antes de existir as coisas. Antes de eu e você fizéssemos qualquer obra de merecimento ou não, essa escolha já tinha sido feita. Ele já tinha decidido por mim e por você antes. E esse é um aspecto tão maravilhoso da graça, porque eu não sei você, mas não parece que todo dia a gente falha com Deus? E quantas orações a gente já fez diante do Senhor e diante de Cristo, nos comprometendo a nunca mais pisar na bola naquilo que a gente pisa na bola. E aí a gente fica frustrado conosco mesmo, porque sequer a gente consegue andar em retidão, em santidade diante do Senhor. A gente pisa na bola, pisa na bola, pisa na bola. E às vezes a gente olha para Deus e a gente fala assim: puxa Deus, o Senhor se frustrou comigo mais uma vez. O Senhor não esperava que eu fizesse isso. Mas é quando surpreendentemente Deus nos responde: não, eu já sabia. E eu não só sabia disso, que você está orando para mim, se arrependendo, mas tem muita coisa ainda que vai acontecer com você, negativa, que eu sei. Existe muita coisa que você vai fazer que vai me ofender, e eu sei, eu já sabia quando eu escolhi você. E não foi isso que foi determinante para que eu escolhesse você. Quem ama desse jeito? Então, quando a gente fala do amor de Deus, não é que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, ele é incompreensível. Quem consegue compreender um amor desse jeito? Que Deus, Ele já sabe de tudo que a gente vai fazer de ruim. E Ele já sabia quando Ele nos escolheu, e mesmo assim Ele foi lá e falou: é você que eu quero. Mas Deus, tem tanta gente melhor, eu sei, mas é você que eu quero. Mas eu vou te dar tanto trabalho, eu sei, mas foi você que eu escolhi antes da fundação do mundo. Agora, esse amor incompreendido, esse amor que é totalmente estranho aos nossos corações, porque o nosso amor, ele geralmente é dado baseado em desempenho e mérito do outro, não é justificativa para que a gente caminhe como está. Como o texto diz, Ele nos escolheu nele para que andássemos em justiça e em retidão. Então é um apelo para que a nossa resposta ao Senhor, diante de tamanho amor incompreendido, seja uma resposta de santidade. E aí ele continua: em amor nos predestinou para Ele, sempre Cristo aqui, nele, para Ele. Inclusive essa expressão, ela vai aparecer 11 vezes do verso 3 até o verso de número 14, mostrando qual é a importância de nós estarmos em Cristo. Também esse texto faz coro a João, capítulo de número 15, quando Jesus ele fala ali da videira e dos ramos.
E às vezes a gente se detém muito na videira e no ramo, mas do verso 1 ao verso de número 11, por 15 vezes, Jesus ele mostra a importância de permanecer nele. E todo aquele que permanece em mim, este dá fruto. Aquele que não permanecer em mim, este é podado e jogado no fogo. Então a essência, a razão da nossa vida é sempre estar em Cristo. E Ele diz que Ele nos predestinou em amor para sermos adotados como seus filhos. Não foi apenas uma eleição para que a gente se tornasse alguém fora da casa. Ele nos adotou e nos deu a condição de sermos seus filhos adotados. Não é simplesmente, vou te dar uma bênção espiritual e só vou te livrar do inferno, mas fica aí, viu? No céu. Não. Ele nos deu ainda uma atribuição de sua família. Pensa que os anjos não são filhos do Senhor. Os seres celestiais descritos em Apocalipse ao longo da palavra do Senhor não são filhos do Senhor. Mas eu e você, capengando do jeito que a gente está, em pecado, somos filhos dele. Esse amor de Deus é muito estranho. Porque é um amor que nós não conseguimos amar qualquer pessoa que seja. Mas esse é o amor que Ele deu para cada um de nós. E Ele continua, por meio de Jesus Cristo, nós fomos adotados, segundo o propósito de sua vontade. Simplesmente porque Ele quis, voluntariamente. Em nada Ele foi manipulado ou coagido a tomar tal decisão. Ele simplesmente fez isso segundo o propósito da sua vontade. E esse propósito da vontade dele nos é desconhecido totalmente, porque o problema da eleição e da predestinação não é o fato dele nos amar, o problema é por que a gente? Por que alguém como você? Por que alguém como eu? Tão pecador, tão falho. Eu sei das minhas tendências pecaminosas. Você sabe das suas. E honestamente, se você fosse Deus, você se escolheria? Eu certamente não me escolheria. Eu ia falar assim, não, com certeza não. Mas ainda assim Ele nos escolhe, segundo o propósito da sua vontade, para louvor de sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo. Ou seja, sempre nele, sempre nele. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos escolheu e Ele nos redimiu. Agora, vai um pouquinho para o capítulo seguinte, o capítulo 2, para a gente ver, sim, olha um cenário de tragédia. É como se Paulo estivesse aqui no capítulo 2, complementando o capítulo 1. Ele nos deu vida. Olha o cenário, gente, que otimista. Quando vocês estavam mortos, não é quando vocês tinham um pouquinho de vida, nós estávamos mortos. Lembra que morto não respira, morto não anda, morto não fala, morto não tem vontade, o morto ele está morto. Somos nós após a queda, mortos. É o nosso retrato. O melhor desenho da humanidade é esse daqui. Mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo é assim: esse é o retrato do mundo.
O pecado matou todo mundo. Vocês andaram no outro tempo junto com o curso desse mundo, o curso que leva ao abismo, segundo o diabo, segundo os demônios, segundo toda a sorte de pecados. É isso, que continua atuando nos filhos da desobediência, continua atuando naqueles que não foram eleitos, naqueles que não foram chamados segundo a vontade do Senhor livre. Entre eles também, nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo, nós também, todos nós também estávamos nesse time, iguaizinhos, um mesmo número, uma mesma massa de pecadores. Mas Deus, quando Paulo põe esse mais assim, ia ser maravilhoso nos textos dele. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, esse amor que é totalmente incompreensível, e estando nós mortos, lembra? Você não tinha livre-arbítrio. Você não tinha livre-arbítrio, porque morto não tem livre-arbítrio. Nós estávamos mortos. Em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Ou seja, a vida só vem por meio de Cristo. É a história do Lázaro. Saia, Lázaro. Lázaro estava morto. Lázaro sequer tinha a opção de compartilhar com Jesus o seu desejo de viver novamente. Apenas e tão somente pela vontade, desejo, iniciativa de Cristo é que ele passa a ter vida. E ele ressuscita. E aí ele fala, pela graça vocês são salvos. Porque morto não tem vontade, morto não tem desejo, morto nem sabe que está morto. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Irmãos, não é só graça, é uma riqueza suprema da graça dele, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso não vem de gente morta, é dom gratuito de Deus, não de obras, até porque gente morta não tem qualquer obra que possa fazer ressuscitá-lo, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então esse é o nosso cenário. É essa remissão dos pecados que nós temos. Essa é a riqueza da graça, de nos tirar do túmulo. Um túmulo que nos levaria para a eternidade sem Ele, para o inferno. Essa é a riqueza da graça dele. Aí ele continua. Ele nos revelou um mistério. A palavra mistério também aparece 7 vezes na carta aos Efésios. E mistério não significa uma coisa oculta, como a gente hoje fala, nossa, eu quero assistir um filme de mistério, alguma coisa que eu descubro. Mistério é uma verdade que ela vai sendo revelada progressivamente. E aqui Paulo ele está mostrando, inclusive fazendo alusão ao Antigo Testamento. Ele nos revelou o mistério, aquilo que era dito no Antigo Testamento, da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A palavra convergir é uma palavra muito importante, porque ela tem 2 aspectos. Primeiro, a palavra convergir no original, ela significa remodelar. Então imagina que havia um caos cósmico, um caos místico e cósmico a partir do pecado em toda a humanidade, em toda a obra criada.
Mas aí Deus em Cristo remodela as coisas. Só nele, aquilo que virou caótico pode ser remodelado. E existe também, porque a raiz dessa palavra, ela tem a ver também com mordomia, com casa, com a função do servo na casa que cuidava de todas as coisas, para que as coisas fossem administradas da maneira correta. Então, quando o texto diz que Deus teve a vontade de fazer convergir em Cristo todas as coisas, que Jesus se torna o novo paradigma de todas as coisas. Paulo ele escreve isso aos Romanos dizendo que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Apenas Cristo. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Parece que Paulo, ele entende que é difícil para a gente entender essa verdade. Essa voluntariedade de Deus em ser generoso e gracioso, sem que nós tenhamos antes feito alguma coisa a qual nos considerássemos dignos e merecedores. Tanto que por 3 vezes Paulo está enfatizando que é apenas pelo propósito daquele que fez todas as coisas, é apenas pelo conselho da sua vontade, é uma decisão única e exclusiva do Senhor. Ela não foi determinada a partir de uma postura nossa. Ele simplesmente decidiu, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ele é a nossa esperança para todas as coisas. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade do Evangelho, da salvação, tendo nele também crido, por obra dele que nós cremos, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é a garantia. Não é uma imagem muito boa, mas sabe quando você faz uma pesquisa no Google Maps e você coloca lá barbearias em Bauru, aí de repente você abre o mapa e aparece a cidade de Bauru e você vai ver vários pontinhos lá. Você sabe que onde está aquele pontinho é uma barbearia. Quando você coloca melhores hamburguerias de Bauru, segundo o ranking do Israel, especialista em hambúrguer. Quer saber onde comer um bom hambúrguer? Pergunta para o Israel. Aparece lá no mapa, bum, hamburguerias. Quando Deus olha o mapa da terra, Ele fala assim: vamos ver quem são os escolhidos, aqueles que eu escolhi antes da fundação do mundo. Abre-se o mapa e está lá, está cada um de nós um pontinho, junto com a igreja visível e invisível. Não só a primeira IPI, mas todos aqueles a quem Deus escolheu voluntariamente antes da fundação do mundo. Quando Cristo vier nos buscar, Ele verá cada um desses pontinhos e chamará para Ele. Irmãos, esse texto tão direto e tão simples e tão devocional que Paulo ele nos traz, ele deve fazer algumas coisas na nossa vida, como por exemplo, mudar a nossa perspectiva em relação à nossa identidade. Porque a verdade é que muitas vezes nós nos sentimos não amados, não percebidos, não acolhidos. E o que mais Deus precisa fazer para mostrar que esse é um pensamento enganoso? Está escrito em letras garrafais o amor dele ato por ato. Então nós devemos sair daqui dessa manhã falando assim: olha, eu não sei se
fulano me ama, se o fulano gosta de mim, se eu sou acolhido, se eu sou legal para o fulano. Mas de uma coisa a gente tem que sair aqui sem dúvida, que o Pai em Cristo nos ama. E é um amor incompreendido, totalmente, porque nenhum lugar nós vamos ver um amor como esse. Não há na terra uma expressão de amor como essa. Nem a expressão de amor que nós temos com os nossos filhos é igual a essa. Porque Deus vendo gente que é totalmente inapropriada, mesmo ele assim, ele vai lá e escolhe. Sem querer saber se vai fazer coisa boa ou ruim, ele vai lá e escolhe. E deseja redimir a esses. Isso é um amor absurdamente extraordinário e incompreensível. E é por esse amor que nós somos amados. Ele pensou em cada um de nós antes daquilo que existe, existisse. Não fomos nós que pensamos em Deus. Não fui eu que um dia eu estava lá na minha casa e falei assim: preciso de Deus, preciso de Cristo. Pelo contrário, eu estava morto. Você estava morto. Ele foi lá e falou assim: ó, você nem sabe, mas você só tem esperança comigo. E nos soprou vida. Então, pode ser que na nossa vida muita coisa não esteja legal. Pode ser que a gente esteja enfrentando muitos problemas. Pode ser que haja muitas coisas desalinhadas. Mas nunca se esqueça o quão Deus ama você. Não esqueça quantas coisas Ele teve que redimir para tornar você um filho dEle. E isso custou o preço do filho dele que morreu na cruz do Calvário. Uma segunda coisa que nós precisamos nos lembrar também, aprender, é que sem Cristo nada feito. O que Paulo ele está falando aqui, nos ensinando, é aquilo que a gente chama na teologia reformada de doutrina da união com Cristo. É que a nossa única salvação, a nossa única esperança se dá através de Cristo, em Cristo, no Senhor. Não há esperança se nós não estivermos em Cristo. Não há esperança se nós não confessarmos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas a terceira coisa, e não menos importante, é como é que nós estamos respondendo, ou como é que nós estamos agradecendo isso que nós recebemos do Senhor. E aí sim, aqui a questão é: como está a nossa retidão e a nossa santidade diante do Senhor? Como é que estamos lidando com os nossos pecados? Porque Paulo, quando ele ensina nas suas cartas sobre a graça, ele sabe que um erro que pode incorrer muito é o pessoal pegar esse amor que é totalmente absurdo e incompreensível, e o pessoal falou: bom, já que a graça dele é tão extraordinária, e ele já sabe quem eu sou mesmo, eu vou continuar enfiando o pé na jaca. Não. Paulo diz que a maneira como nós respondemos a ela é muito importante. A maneira como nós demonstramos um coração agradecido é fundamental, inclusive é a demonstração clara do fruto da salvação. Então o que nós fazemos no caminho de retidão e de santidade, em não pecar, em não fazer obras da carne, não é porque nós estamos querendo adquirir um direito ao lado do Senhor. É por nós já temos esse direito diante do Senhor, que nós queremos alinhar o nosso coração de acordo com a vontade dEle. E aí então nós estamos numa vida onde nós estamos renovando a nossa imagem, a própria imagem do Criador.
nós também estamos realinhando a nossa vida de pecado a uma vida de santidade. Nós estamos realinhando a nossa vida de testemunho ao Senhor. Então o cristão é alguém comprometido com o caminho de retidão e santidade. É isso que Efésios capítulo 1 ele está nos dizendo. Ele fala do amor do Senhor, ele fala da união com Cristo e de como nós estamos respondendo a esse tamanho amor e essa união com Cristo. Que nós possamos responder, meus irmãos, sempre com temor do Senhor e santidade. E falar: Senhor, obrigado pela graça, porque tão somente a sua graça abundou e se foi derramada sobre a minha vida. Tão somente em Cristo eu posso ter esperança. Me ajuda então a me tornar um homem e mulher de Deus. Um homem e uma mulher que vai se revestir de santidade e retidão, para que o teu reino seja proclamado, para que o teu evangelho seja ouvido. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.